A estética da rebeldia, a revolta dos indigestos. Você já percebeu que a maioria das artes dos artistas do Brasil não tem uma estética de revolta? Você já percebeu que a maioria dos conteúdos produzidos no Brasil não tem uma estética de rebeldia pesada, que nem os gringos têm na cultura deles em outros países? Por que as culturas que surgiram no Brasil e são as mais ouvidas, vistas e as mais seguidas nesse país na atualidade não têm uma estética de revolta, de rebeldia, de rebelião e nem de senso crítico? Porque os artistas que têm um estilo de arte de origem brasileira não têm um estilo pesado, algo mais distópico ou dark e sombrio, tipo os gringos? Por que até no pop dos Estados Unidos e da Europa, no rap e no heavy metal, no mainstream, os gringos falam das realidades ruins da sociedade, mas aqui no Brasil, no pop, esses artistas de merda não falam nada? Eu acredito que aqui no Brasil existe uma tentativa de mascarar a realidade sombria do país com maquiagem, pintar com tinta colorida e uma bandeira do Brasil, uma camisa da seleção brasileira. Aqui os brasileiros vivem como palhaços de forma velada. Eu vou te explicar como que os brasileiros vivem de forma velada. Por trás do que eles estão velando, escondendo por trás da fachada, existe uma guerra interna no Brasil. Várias guerras. Existe um conflito interno no Brasil, muitos conflitos. E a produção artística e cultural do Brasil, pop, não reflete as características negativas do país. A maioria dos artistas pop do Brasil vive numa puta de uma ilusão, uma grande farsa. E a maioria dos criadores de conteúdo de internet também. Um exemplo de como o povo brasileiro vive na ilusão foi nos grandes protestos que nós fizemos em 2013. Nós estávamos lá na rua fazendo o nosso protesto, milhares de pessoas na revolta, e os outros brasileiros estavam tentando apagar o nosso protesto para assistir o jogo de futebol da Copa do Mundo. A gente fazendo protesto contra a Copa do Mundo e uma parte da população brasileira defendendo a Copa. Quem faz o protesto, o Antifa, contra a Copa é quem pensa e tá com o pé no chão. E quem tá querendo ficar assistindo jogo de futebol é gado que tá na ilusão. Por causa da sua ilusão, você não pode atropelar os outros não e tentar apagar os outros. Esse exemplo que eu tô te dando aqui do Brasil é só pra você entender que tem gente que vive na realidade fazendo protesto, ativismo e militância com inteligência e senso crítico. E tem gente que vive só na ilusão. Quem vive na ilusão vive defendendo o sistema, vive de forma velada, de forma falsificada, de forma mascarada. Velado é quando você esconde as coisas e fica ocultando elas, tá ligado? Igual o porte velado, mas o que eles estão ocultando de você não são apenas as armas. O que eles estão escondendo e ocultando de você é uma visão da realidade. Eles querem esconder de você uma visão de mundo que é bem específica. Eles querem esconder de você a perspectiva mais rebelde da rebelião contra o sistema. Eles querem esconder de você uma visão mais aprofundada e mais avançada sobre a realidade. A realidade é muito complexa, o planeta é muito grande e o país é muito grande, mas você tem que entender que mesmo sendo tudo muito complicado e complexo, existe um grupo que vive na farsa, na ilusão, os Blue Pill, e tem outro grupo que tem o pé no chão, na realidade, os Red Pill, os Black Pill. E existe esse conflito no planeta entre os grupos, os que querem permanecer na ilusão, os insiders que estão dentro do sistema de ilusão,
ilusão e os que querem sair da ilusão e viver na realidade sem a manipulação da ilusão. Esses são os outsiders. Eu já expliquei aqui na internet o que é insider e o que é outsider, de forma mais abrangente. Agora eu tô falando de forma simples. Eu não gosto da ilusão do Blue Pill. Eu tenho os pés no chão na realidade. Quer ver o que é realidade? Nos Estados Unidos e na Europa, os grupos têm um conflito aberto. Brancos contra negros, nazistas e supremacistas brancos contra antifascistas. Isso acontece de forma explícita na Europa e nos Estados Unidos, onde esses grupos declaram guerra um contra o outro de forma explícita. Já no Brasil, o que você tem é um conflito e uma guerra interna velada, onde o inimigo quer conviver com você do seu lado, te atacando, te vampirizando, te destruindo e te matando, mas ele não quer que você perceba ele como inimigo, porque ele não quer ser responsabilizado pelo mal que ele faz pra você. Esse inimigo é o criminoso branco que é racista e manipula a sociedade pelo topo da pirâmide. Mas a maioria dos racistas do Brasil e dos fascistas, eles não vão te atacar diretamente. Eles tentam te atacar de forma velada. Isso não é só os brancos, os pardos, os negros, qualquer etnia de qualquer país no Brasil pode tentar te atacar de forma velada. Eles tentam te atacar de forma subjetiva, de forma indireta. O que a maioria faz aqui no Brasil é velado, é mascarado. Então, o povo brasileiro vivendo dessa forma mascarada e velada, eles tentam esconder muitas coisas de você. O próprio governo já esconde muita coisa e a população esconde também. Por trás dessa máscara velada se esconde o jogo traiçoeiro do cotidiano dos brasileiros, aonde tem fascismo, racismo, neonazismo e ideologias de supremacistas brancos. É o mesmo panorama dos Estados Unidos e da Europa. Um conflito de etnias por causa de raça, um conflito por causa de classe social e um conflito por causa de ideologias. É uma guerra cultural. Só que aqui no Brasil, isso é mais mascarado, isso é mais escondido. Lá na Europa e nos Estados Unidos, isso é mais explícito. Na minha opinião, o que acontece aqui no Brasil é parecido com o dono de escravos. O dono de escravos que convivia antigamente com os escravos normalmente, abusando dos escravos como se fosse uma coisa normal. E os escravos não faziam nada contra e conviviam normalmente com os abusos dos donos de escravos. O que a sociedade brasileira faz é a mesma coisa. A sociedade quer abusar de mim e quer abusar você, mas ela quer conviver com você normalmente. Os brasileiros querem que os abusos sejam algo normal, do cotidiano. E isso eu não posso tolerar. Antigamente, na época da escravidão, não existia só os escravos, não. Existia também os ex-escravos do Quilombo dos Palmares e também dos outros quilombos que tinham uma organização contra os brancos colonizadores da época. Os pretos dos quilombos eram a resistência máxima contra o racismo. Eles tinham uma organização de luta contra os colonizadores racistas e eles viviam livres nos quilombos. E eu, que sou uma figura aqui da época do futuro, mais moderno, eu sou que nem os caras do passado. Eu também tenho uma organização antirracista contra a estrutura da sociedade. Essa organização, ela faz parte da estética da rebeldia, faz parte da estética da revolta.
revolta. Eu tenho a minha própria cultura rebelde, as minhas próprias músicas com uma estética de rebeldia. Eu tenho as minhas próprias roupas no estilo gringo rebelde. É o estilo da Europa punk anarquista que eu uso. Eu tenho também o estilo rebelde do rap dos gringos. Eu tenho a estética antifascista da Europa. Eu faço parte de uma organização Antifa. Eu tenho a estética Black Power, Pantera Negra, antirracista dos Estados Unidos. Eu faço parte de uma organização antirracista. A minha organização é a mais rebelde do país. Eu sou contra a sociedade brasileira. Cara, eu tenho muito conteúdo na internet. Você quer saber o que é uma verdadeira contra-hegemonia? Acessa o meu conteúdo.